Prepare-se para uma jornada fascinante através dos tempos, desvendando os segredos guardados, as 7 chaves nos conventos, desde a Idade Média até os dias atuais. Exploraremos o cotidiano das freiras e revelaremos histórias que permaneceram ocultas por inúmeras gerações. Você já ouviu falar de religiosas que, desafiando as severas regras do convento, mantinham encontros clandestinos ou até mesmo planejavam fugas audaciosas? Existem narrativas históricas que sugerem que algumas monjas encontraram maneiras engenhosas de contornar as normas da vida em clausura. Mas será que essas histórias são genuínas ou apenas lendas embelezadas pelo tempo? Dentre os conventos mais misteriosos da história, o de San Ambrósio se destaca por abrigar eventos que desafiam completamente a imagem de devoção e reclusão absoluta. Por trás de seus portões maciços, intrigas secretas, desafios à autoridade eclesiástica e acontecimentos imprevistos eram cuidadosamente mantidos longe dos olhos do público, protegendo a reputação da igreja de qualquer escândalo. No entanto, esses episódios não foram casos isolados. Documentos históricos revelam que em diversos mosteiros as regras eram infringidas em segredo. A vida monástica sempre foi associada a sacrifício, disciplina e renúncia, mas o que realmente significava dedicar-se integralmente à vida religiosa. Um dos pilares fundamentais desse compromisso era a abdicação de qualquer conforto ou prazer pessoal. Entre os votos mais rigorosos, a castidade se sobressaía como a principal demonstração de devoção. Contudo, ao analisarmos o dia a dia dos conventos ao longo dos séculos, percebemos que a realidade era muito mais complexa do que a versão oficial divulgada pela Igreja. As comunidades religiosas femininas surgiram no século IV d.C., mas foi na Idade Média que seu número cresceu significativamente. Mas quem eram as mulheres que ingressavam nesses locais? Algumas escolhiam essa vida por fé e busca espiritual, mas a grande maioria não tinha escolha. Durante séculos, mulheres que não se casavam eram enviadas aos conventos, pois essa era considerada a única alternativa aceitável dentro da sociedade. Além disso, os mosteiros também serviam como locais de confinamento para jovens consideradas rebeldes ou problemáticas, enviadas por suas famílias ou pela própria igreja para serem rigidamente disciplinadas e moldadas de acordo com os padrões da época. A rotina dentro desses conventos estava longe de ser o retrato de serenidade e harmonia que se apresentava ao mundo exterior. A vida monástica era regida por uma disciplina implacável, com horários extremamente rígidos que mal permitiam tempo para o descanso. O tempo não era marcado pelos dias do calendário comum, mas sim pelos rituais religiosos e obrigações impostas pela fé. O dia começava antes do amanhecer, por volta das 6 horas da manhã, quando as freiras se reuniam para longas sessões de oração e meditação. Após esse período de conexão espiritual, as monjas se dedicavam a exaustivas atividades físicas, dedicando até 6 horas diárias a trabalhos manuais. Elas cuidavam do cultivo dos campos, confeccionavam vestimentas, preparavam os alimentos e ainda encontravam tempo para atividades educacionais. Embora a sociedade da época limitasse drasticamente o acesso das mulheres ao conhecimento, dentro dos conventos elas tinham permissão para aprender a ler e escrever. Esse aprendizado, considerado um privilégio raro para as mulheres da época, ocupava pelo menos 2 horas diárias da rotina das religiosas. O convento era, portanto, um dos poucos lugares onde a alfabetização feminina era incentivada. Se você anseia por explorar narrativas sepultadas, desvendar escândalos abafados pela história e descobrir verdades silenciadas ao longo dos séculos, junte-se a nós neste canal. Ative as notificações para ser o primeiro a revelar os segredos mais fascinantes do passado.
Apesar das longas jornadas e da dedicação irrestrita às atividades do convento, as religiosas não recebiam qualquer tipo de remuneração pelo seu trabalho. Contudo, não eram consideradas escravas. Dentro dos mosteiros, desfrutavam de certas vantagens que a maioria das mulheres da sociedade não possuía, como o acesso a alimentos frescos, cultivados nos próprios terrenos do convento. Mesmo assim, a vida era marcada pela austeridade. A posse de bens pessoais era vetada e qualquer objeto que sugerisse apego material era visto como um desvio das normas espirituais. Como em qualquer sistema com normas excessivamente severas, sempre existiam aqueles que procuravam maneiras de contornar as imposições. Com o tempo, pequenas transgressões começaram a surgir, desde a posse de joias discretas e manuscritos ocultos até a obtenção clandestina de produtos que deveriam ser proibidos dentro dos muros do convento. Entretanto, entre todos os votos impostos, o mais difícil de manter não era o da pobreza, mas sim o da castidade. As proibições pareciam intransponíveis, mas os sentimentos humanos e os desejos naturais não podiam ser simplesmente anulados. Algumas religiosas, incapazes de reprimir seus impulsos, chegavam a abandonar a vida monástica. Muitas dessas fugas aconteciam após encontros secretos com homens que frequentavam os arredores do convento. Por vezes, um simples olhar furtivo era suficiente para acender a chama de uma paixão proibida. Após o despertar do desejo, restava apenas aguardar o momento propício para a fuga. Durante celebrações religiosas ou eventos públicos, algumas freiras se misturavam à multidão e desapareciam sem deixar rastros, rompendo para sempre com o isolamento a que foram submetidas. Mas o que acontecia com aquelas que, por medo ou falta de oportunidade, não se arriscavam a fugir? Para muitas, a única alternativa era buscar refúgio dentro dos próprios muros do convento. Durante o dia, sob o olhar atento das superioras e com a rotina preenchida por orações e trabalhos incessantes, era impossível encontrar momentos de privacidade. No entanto, à noite, quando a escuridão tomava conta do mosteiro e a vigilância se tornava menos rigorosa, as regras pareciam se flexibilizar. Era nesse período que algumas monjas encontravam oportunidades para desafiar as restrições e transgredir o voto de castidade. Um detalhe curioso facilitava esses encontros secretos. Muitos conventos femininos eram construídos próximos a mosteiros masculinos. Essa proximidade permitia que monges e freiras se vissem com frequência, ainda que à distância. Bastava um olhar repetido ou um gesto discreto para estabelecer um entendimento silencioso entre possíveis cúmplices. Mas como se comunicavam sem despertar suspeitas? A solução era engenhosa e incrivelmente eficaz. Algumas monjas acendiam uma vela perto da janela de suas celas. Esse simples ponto de luz, aparentemente inofensivo, era na verdade um código secreto, um chamado silencioso para quem soubesse interpretar sua mensagem. Assim que o sinal era identificado, o monge escolhido sabia exatamente o que fazer. Certificava-se de que ninguém o observava, deslizava sorrateiramente até o local combinado e aguardava o encontro clandestino. O mais surpreendente era que, mesmo nesses momentos de paixão proibida, algumas regras eram mantidas. A chama da vela deveria queimar ininterruptamente durante todo o encontro. E relatos indicam que nenhum dos participantes podia conservar suas vestes. Tais costumes não eram fruto do acaso, mas seguiam preceitos estabelecidos. Desde 1079, a Igreja havia instituído normas rigorosas para prevenir laços excessivamente íntimos entre as religiosas. Como medida adicional de vigilância, as freiras repousavam em dormitórios comunitários, o que, em tese, eliminava qualquer possibilidade de privacidade ou vínculos individuais. Contudo, esses encontros proscritos representavam apenas uma fração
dos mistérios ocultos por trás dos muros dos conventos. Ao longo da história, algumas dessas instituições se tornaram o cenário de escândalos de tamanha magnitude que, mesmo com os esforços da Igreja para abafá-los, acabaram vindo à luz. Um dos episódios mais controversos envolveu o convento de San Ambrósio, que no século X se tornou famoso por suas práticas questionáveis. No entanto, poucos conhecem a fundo essa história sombria, que permaneceu envolta em mistério por séculos. O que torna esse caso ainda mais notável é o véu de segredo que cobriu o convento de San Ambrósio por um longo período. Durante séculos, sua reputação permaneceu confinada a sussurros e boatos cautelosos, sem registros oficiais que pudessem comprovar o que realmente acontecia ali. Apenas com a investigação de arquivos secretos da Igreja foi possível desvendar a verdade. Documentos ocultos por anos trouxeram à tona relatos perturbadores e evidências de práticas que desafiavam completamente os princípios da fé. No centro dessa trama obscura, destacava-se uma figura tão fascinante quanto temida: Maria Luísa, a poderosa abadesa do mosteiro. Dotada de uma beleza cativante e uma personalidade implacável, ela exercia um domínio absoluto sobre as demais religiosas. Seu poder era singular e, à medida que consolidava sua influência dentro do convento, passou a desconsiderar completamente o voto de castidade e as rígidas regras impostas pela Igreja. Para Maria Luísa, o convento de San Ambrósio não era um local de contemplação e pureza, mas sim um refúgio para seus próprios desejos. Sob sua liderança, a instituição se distanciou cada vez mais da devoção e se transformou em um ambiente onde segredos inconfessáveis eram guardados a 7 chaves. Quando algumas freiras começaram a questionar as atitudes da abadesa e a exigir explicações, Maria Luísa adotou uma estratégia astuta para manter seu domínio absoluto. Com uma incrível habilidade de manipulação, ela alegava que todas as suas ações tinham um propósito divino e que sua posição dentro do convento era superior à de qualquer outra religiosa. Ela se autoproclamou uma espécie de guia espiritual, uma figura sagrada que deveria ser reverenciada sem questionamentos. Utilizando um discurso persuasivo e técnicas de controle psicológico, conseguiu convencer suas seguidoras de que sua autoridade era inquestionável e que qualquer tentativa de desafiá-la representava uma afronta à vontade de Deus. Registros históricos revelam que Maria Luísa não apenas mantinha relacionamentos dentro do convento, mas também possuía um vínculo secreto com o sacerdote do mosteiro vizinho. Essa aliança clandestina reforçava ainda mais sua influência dentro da comunidade religiosa, garantindo-lhe proteção e privilégios. No entanto, nem todos estavam dispostos a permanecer em silêncio diante dos acontecimentos de San Ambrósio. Alguns monges tentaram expor os escândalos e denunciar publicamente as práticas questionáveis da abadesa. Mas qualquer tentativa de desafiar seu poder terminava de forma trágica. Aqueles que ousavam enfrentá-la sofriam consequências severas, deixando claro que Maria Luísa não estava disposta a permitir que ninguém colocasse sua posição em risco. As revelações sobre o que acontecia dentro do convento iam muito além dos relacionamentos proibidos. Decisões altamente questionáveis eram tomadas com frequência, e diversos relatos históricos comprovam isso. A conjuntura havia se tornado insustentável, e inevitavelmente a ocultação dos fatos tornou-se impossível. A crescente pressão social e o receio da Igreja diante de um escândalo de proporções gigantescas forçaram uma intervenção. Uma averiguação formal foi instaurada e Maria Luísa, juntamente com o clérigo implicado, enfrentaram um julgamento eclesiástico. O veredito foi severo. Ambos foram declarados culpados.
As sanções foram aplicadas prontamente, mas o estrondo do escândalo foi de tal magnitude que abalou os altos escalões da igreja. Visando minimizar os prejuízos à sua imagem, a cúpula religiosa optou por encobrir os pormenores mais comprometedores do ocorrido. Os autos foram sigilosamente armazenados e diversos dados permaneceram inacessíveis por anos, restringindo o conhecimento da verdade a um círculo restrito. Essa narrativa expõe uma constatação irrefutável. A adequação das religiosas às normas estritas dos conventos jamais foi descomplicada. Mesmo diante da disciplina severamente imposta, a ânsia humana por carinho e autonomia frequentemente se sobressaía às proibições. Assim, ao longo das eras, muitas religiosas arquitetaram maneiras astutas de transgredir as normas, burlando a vigilância incessante das autoridades da Igreja.